Então vamos lá. Aula 9 sobre impactos ambientais. Então, primeiramente, a gente tem que falar sempre do enfoque do Enem nos impactos ambientais. Eles correlacionam, de novo, assim como a última aula, muito com a química, os impactos ambientais. Então, vai falar de mercúrio, vai falar de chuva ácida, vai falar de, sei lá, ilha de calor, esse tipo de coisa, que dá para relacionar com a química e dá para fazer uma questão bem difícil, bem elaborada. Mas aí, quando vocês forem caminhando com a química, vocês vão conseguir responder tudo certinho. Então, o impacto ambiental que está pautado praticamente a nossa aula inteira, que é o mais importante, talvez, dos impactos ambientais que a gente causa no meio ambiente, é a poluição. A poluição, ela pode ser sonora, então, um barulho muito alto, o som dos carros numa avenida, por exemplo, Seção de Paz. Então, por exemplo, eu moro na Avenida da Moda. Tem uma poluição sonora ali muito grande, porque passa carro pra caramba ali o tempo todo. Então, esse é um tipo de poluição. Tem a poluição visual. Então, por exemplo, na Avenida da Moda também, que tem aquele tanto de cartaz, ou em qualquer avenida de qualquer cidade do país que tem um monte de cartaz, um monte de informação ao mesmo tempo também é um tipo de poluição. A atmosférica, que é aquela causada que a gente falou na última aula, so, pelo CO2, pela fuligem, pelo pó, enfim, todo esse tipo de coisa. A aquática, que é causada pelo lixo, um, pelo petróleo, enfim, todas essas. E a do solo, que é causada também por lixo, é causada por metais, é causada por restos orgânicos, enfim, qualquer tipo de coisa que possa mudar o meio ali e ser prejudicial para ele. Então, ela pode ser de forma qualitativa, que é quando é uma poluição causada por algo que não é natural. Então, um papel, um plástico, uma garrafa PET, uma lâmpada, qualquer uma dessas coisas. E quantitativa, como o CO2 e o monóxido de carbono, o enxofre, todas essas coisas que antes elas tinham um nível no ambiente muito menor e hoje, por causa do homem, por causa da industrialização, tem um nível muito maior. E ela vai causar diversos impactos, como morte de espécies, efeito estufa, ilha de calor e tudo mais. Então vamos começar aqui para um dos impactos. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos. Aqui na parte superior esquerda, a gente tem o que a gente chama de maré negra. Maré negra é quando tem derramamento de petróleo no mar, e isso faz com que, como o petróleo não se mistura na água, pode ser que, por exemplo, fica ali aquela camada de petróleo por cima e a luz tem muita dificuldade para chegar naquele embaixo, na água que está embaixo. Isso vai causar morte de peixes, vai causar morte de plantas, vai causar morte de algas. No mar, como é uma superfície muito grande, o que normalmente acontece? As aves que a gente chama de mergulhadoras, quando elas vão mergulhar, elas ficam todas cheias de óleo e acabam morrendo afogadas porque elas não conseguem se mexer. E aí elas ficam muito e muito tempo com esse óleo no corpo e acabam morrendo. Aqui do lado direito trouxe um exemplo de um grande centro, que é São Paulo, com uma poluição nítida, assim, muita fuligem no ar, né? E é muito triste mesmo, João. Essa fotinha aqui também, do lado direito, aqui embaixo, de uma foca presa num monte de corda de rede de pesca. Aqui do lado esquerdo, o esgoto sendo jogado direto num cais de um porto. Enfim, tudo isso é a gente que causa no ambiente e é realmente muito triste, porque a gente tem tecnologia para poder diminuir esse impacto que a gente tem, só que essa tecnologia não dá tanto dinheiro quanto fazer as coisas do jeito que a gente faz hoje em dia. E é isso, né? Infelizmente. Então, vai lá. O primeiro deles que eu quero colocar como importante, coloca um asteriscozinho aí depois quando vocês forem fazer a anotação, é o efeito estufa. Vocês já devem ter ouvido falar de efeito estufa, eu falei na última aula também de efeito estufa. Ele é um processo que ele existe normalmente. Ele é importante porque quando a luz do sol vem para a Terra,
ela sempre reflete. E quando ela reflete, se não houvesse essa camada de CO2, que é o chamado, que causa o efeito do efeito estufa, a gente teria, à noite, por exemplo, quando o sol não está batendo na Terra, uma temperatura muito, muito baixa. Há quem diga que se a gente não tivesse o efeito estufa, à noite, aliás, de dia, quando o sol está incidindo, a gente teria uma temperatura 30 graus menor. Ou seja, seria inviável ter vida na Terra, porque a nossa temperatura média do planeta é, se não me engano, é uns 20 graus, 18 graus. Então, você imagina, 30 graus a menos é 8 negativo. Então, tipo assim, fica muito, muito gelado. Então, seria impossível. Mas qual que é o grande problema? Quando a gente começou a queimar combustíveis fósseis, lá no fim do século XVIII, com a Revolução Industrial, 16, desculpa. Não, 16 é. Com a Revolução Industrial, a gente fez com que a quantidade de gases do efeito estufa aumentasse muito no, no, no meio, né, na atmosfera. Isso fez com que a gente fez com que a gente tivesse um aumento de temperatura muito grande, que não estava previsto e foi causado assim pelo homem, segundo vários e vários estudos que estão sendo feitos há muito, muito tempo. E tem gente que fala que é mentira, que efeito estufa não existe, que o aquecimento global não existe, mas existe, gente, existe. A gente que está causando parte disso. Então, a queimada dos combustíveis fósseis, a gente queimar floresta, desmatar, indústria, enfim, tudo isso ajuda. E o CFC era que está aqui tipo num desodorante aqui, sei lá, num gás de buzina, enfim. Ele era uma substância que era usada até pouco tempo atrás, porque ele fazia com que o aerossol, que é o desodorante, o jeito que ele sai e tal, ele saísse de uma forma mais, como é que eu posso falar, estável. Só que aí o que acontecia? Esse CFC, que é clorofluorcarboneto, que é o nome dessa substância, ele evaporava e, porque o flúor é um metal que tem uma capacidade de fazer ligação muito, muito grande, ele se ligava ao ozônio, que é uma molécula, que é uma molécula assim, ó, O3. Aí ele se ligava ao flúor e aí dava oxigênio mais FO, assim. E aí o que que acontecia? Se eu não tenho mais ozônio na camada de ozônio, eu vou formar um monte de buraco. E foi isso que aconteceu durante muito tempo. Hoje, se não me engano, na maioria dos países, o CFC é proibido de ser usado. No Brasil, eu acho que é proibido. Então, essa é uma questão aí que é interessante, que às vezes pode ser que caia. Então, o CFC, por causa do flúor, ele é capaz de destruir a camada de ozônio, que é ela que faz, que filtra, né, a radiação ultravioleta do Sol, que é inclusive aquela que tem o protetor UV e tal, o protetor solar que a gente passa quando vai para a piscina, enfim. Certo? Efeito estufa, todo mundo entendeu? Sim, com certeza. Não só a humanidade, né? Qualquer coisa que existisse na Terra, porque a radiação seria tão grande que chegaria um momento que a gente não aguentaria, nenhuma espécie. E eu falei aí da Revolução Industrial, foi no século XVII. Ah, eu já esqueci, gente. Mas acho que foi no século XVII. Enfim, e o outro fenômeno que é bem importante e está bastante presente no nosso cotidiano, inclusive, só que a gente não percebe, é a chuva ácida. A chuva ácida nada mais é do que, com a queimada de combustíveis fósseis, que nem eu falei para vocês, que eles são hidrocarbonetos, ou seja, eles são formados por carbono e hidrogênio, você vai liberar CO2, você vai liberar CO, só que também tem outras substâncias ali no meio. Substâncias que têm enxofre e têm nitrogênio na sua composição. Então, vai liberar o SO2, o NO2, esses tipos de substâncias, certo? Quando esses dois se combinam com a água,
aqui, ó, essa reaçãozinha aqui, vamos formar o H2SO4. H2SO4 é o ácido sulfúrico. Vocês já devem ter ouvido falar de ácido sulfúrico. É um ácido muito, muito forte. E aqui, quando tem a combinação do NO2 com a H2O, com a água, né? A gente tem o H2, aliás, HNO3, que é outro ácido muito corrosivo e muito importante para a formação da chuva ácida. Mas aí o que acontece? Com a formação desses dois ácidos, o nosso pH vai diminuir, ou seja, vai ficar mais ácido. E a chuva, quando cai, a longo prazo, ela vai corroendo vários tipos de coisa. Então, ela vai tornar o solo mais ácido e com mais dificuldade, portanto, de cultivo, ou vai causar um impacto ali numa floresta, num lago, que vai aumentar um pouquinho levemente, vai aumentar levemente ali o pH diminuir levemente o pH da água, também vai ter um impacto. E também uma coisa que eu lembro muito de um professor meu falando, é que vocês sabem Ouro Preto, esses lugares históricos, Mariana, que tem ali as pinturas do Aleijadinho, que morava ali, que é um escultor brasileiro muito famoso dessa época da, da Vila Rica, né, que tinha a exploração do ouro e tudo mais. E esse cara, ele fazia umas esculturas muito bonitas. E aí eu lembro de um professor meu falando, na época que eu fazia cursinho, que a chuva ácida nesse lugar, por causa da exploração de minérios, né, que ali é muito forte a exploração de minérios, estava degradando pouco a pouco o monumento que é muito símbolo do Brasil ali daquela época, né? Então é o homem causando uma coisa ruim para ele mesmo. Então é também muito triste a gente perder umas artes que são assim históricas por causa disso, né? Porque o mármore ali que ele fez aquelas peças tá sendo dissolvido pela chuva ácida. Muito ruim de saber disso, né? Agora a gente tem um fenômeno também opa, que está relacionado mais ao homem, mais aos grandes centros urbanos, na verdade, que é a inversão térmica. A inversão térmica, o que que é? Imagina, você tem numa cidade igual São Paulo, ou uma cidade igual BH, ou Brasília, Rio de Janeiro. Imagina o tanto de carro que tem ali, o tanto de indústria que tem ali. Então, a quantidade de poluição, a quantidade de poeira, a quantidade de CO2, enfim, tudo isso que a gente tem é muito alta. E aí, o que que vai acontecer? Essas partículas, igual eu coloquei nessa foto aqui, ó, canto superior direito, elas vão ficar retidas aqui perto da superfície. E esse fenômeno aqui dessa figura é justamente a inversão térmica. E aí o que que acontece? No fluxo normal, normalmente o ar mais frio está mais acima, certo? E o ar mais quente fica mais para baixo. Só que quando a gente tem uma poluição muito grande, a gente vai ter então o, essa camada aí de foligem, desse tipo de coisa, vai impedir com que o ar frio consiga subir, fazendo com que, de certa forma, fique uma combinação ali de ar frio com aquelas partículas, fazendo com que essas partículas sejam respiradas por nós. E isso faz muito mal para a saúde. É por isso que, por exemplo, tem lugares na China que as pessoas usam máscara mesmo sem ter alguma doença, alguma pandemia ou epidemia rolando, porque o ar é muito impuro, justamente por causa dessa inversão térmica. O ar frio impede que essas partículas vão para cima junto com o ar quente. E aí fica tudo retido ali embaixo, certo? Entendido? E aí fica até esse aspecto aqui horroroso, né? São Paulo é muito feio. Não sei se vocês já foram para lá. Assim, quando você vai chegando, parece que tem uma névoa assim de poeira em cima. E é mesmo, muito sujo. Então bora lá. A eutrofização eu falei na última aula, né? Comentei um pouquinho quando a gente falou ah, do ciclo do fósforo. Isso. A eutrofização é também decorrente de problema de poluição. Ela normalmente está associada a derramamento de esgoto direto numa lagoa ou num rio, num córregozinho, alguma coisa do tipo.
Quando tem rejeito de fábrica, por exemplo, aqui na cidade da minha mãe, que é onde eu tô, Patrocínio Paulista, do ladinho de Franca, tem a fábrica da Jussara, que faz ou faz laticínio, né? E aí, eles jogam direto no rio aqui, que chama Sapucaí Mirim. Nossa, E aqui, provavelmente, onde joga esse rejeito da fábrica, provavelmente tem esse fenômeno aí da eutrofização. O que que é? Quando se aumenta demais a matéria orgânica ali naquele meio, o que que vai acontecer? Vai ter um monte de organismo que vai utilizar daquela matéria orgânica, principalmente bactérias, cianobactérias, algas, todo esse tipo de micro-organismo, vai começar a utilizar ela para poder se alimentar e vai usar para isso vai utilizar o oxigênio, que é o processo de respiração celular, enfim. Isso vai proporcionar naquele meio uma diminuição da oferta de oxigênio e uma consequência e por consequência também a gente vai ter o aumento de nitrato e fosfato que a gente falou na última aula. Esse aumento de nitrato e fosfato vai promover o nascimento de algas que também vão consumir esse oxigênio e vão formar essa nata aqui, entre aspas, essa cobertura aqui por cima, que vai diminuir a entrada de luz para dentro do local. E também, por conta dessa diminuição de oxigênio nesse rio, nesse lago, a gente vai ter uma diminuição da fauna e da flora desse lugar. Ou seja, vai tudo morrer, porque não entra nem luz e também não tem oxigênio suficiente para suprir todo mundo que está ali dentro, certo? Essa essa é a eutrofização. Sim, uma coisa vai levando a outra. É isso mesmo. E é muito por isso que a gente é, trata a água, né? Para evitar a eutrofização e também para a gente poder usar a água que a gente já usou uma vez, né? Então, por isso que a gente trata. Inclusive, eu acho que em Passos nem tem coleta seletiva, essas coisas, né? Que também é um negócio que pode causar importantes formas de poluição, mas a gente vai falar daqui a pouco. Um outro impacto que é causado pelo homem é a bioacumulação. A gente já comentou de bioacumulação quando eu falei de cadeia alimentar, que quanto maior o nível trófico, menor a quantidade de energia e maior a quantidade de alguma substância. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo está uma foto de como que é feito o garimpo, né? O que que faz? Pega aquela areia que está no fundo do rio, sacode ali com a peneira, joga um pouquinho de mercúrio no fundo, aliás, ali em cima, é o que que vai acontecer? O mercúrio vai se juntar com o ouro. Só que parte desse mercúrio vai ficar no rio. E parte desse mercúrio que vai ficar no rio vai acabar sendo ingerido por algum tipo de animal. Um fitoplâncton, um peixe pequenininho, alguma coisa do tipo. E aí, com isso, pode ser que com a pesca, a gente tenha contaminação com mercúrio, que também é uma forma que o homem está fazendo mal para ele mesmo, né? Então, esse é o fenômeno da bioacumulação. Então, pode se bioacumular metais pesados, como o mercúrio, que é o exemplo principal assim que o vestibular usa, agrotóxicos, que também pode ser que caia, agrotóxicos, é, inseticida. Então, pode ficar ligado, assim, é porque a gente é meio que uma incógnita, né? Porque o Enem meio que segue mais a ideia do governo. Então, a gente não sabe se pode ser que apareça algo de, algo de agrotóxico e tal, mas se eu tivesse que apostar em alguma coisa de bioacumulação, eu falaria de agrotóxico, porque é muito presente no nosso país, né? O desmatamento também, como vocês sabem, é uma forma muito importante de degradação ambiental que o homem faz, né? E também de poluição. Porque quando você desmata, normalmente é queimado, né? Toda aquela madeira que não é útil economicamente.
ela é toda queimada. E aí acontece que tem a queimada e tem a liberação de CO2, de CO, enfim, toda aquela história do efeito estufa que a gente já falou. Fuligem também. E também, quando você deixa essa matéria orgânica ali, solta no solo, ela vai causar também, porque ela vai ser decomposta, ela também vai aumentar os níveis de CO2, porque ela vai ser fermentada, né? Enfim, e é isso. É, e é o que vai causar o desmatamento? O desmatamento ele vai causar a diminuição do habitat das espécies. Então, a Amazônia, aqui do lado, ó, do lado direito, eu tenho uma figura, se não me engano, isso aqui é na divisa entre o Amapá, não, entre o Maranhão e o Pará, que olha isso, em 30 anos, olha quanto que foi desmatado ali de uma regiãozinha ali da Amazônia. Eu ia até mostrar um negócio para vocês do que eu vi lá, mas depois eu mando o link no grupo para vocês verem. É uma matéria que mostra vários GIFs assim sobre as mudanças de várias regiões ali da Amazônia de 20 anos para cá, 30 anos para cá, mais ou menos. Então, é muito complexo isso, né? Porque ao mesmo tempo que a fronteira agrícola está subindo, né? Então a gente está indo produzir soja, principalmente gado lá na Amazônia, por necessidade econômica mesmo. Só que ao mesmo tempo a gente está destruindo um negócio que, se a gente destruir demais, vai dar problema. Porque normalmente, quando você desmata uma área que é muito úmida, como a Amazônia, você pode ver que o solo ele não tem a aparência de ser muito fértil, né? Porque ele não tem muita matéria orgânica ali. O que autossustenta a fertilidade da Amazônia é a folha que cai da árvore, é o animal que morre. É isso. A floresta se autossustenta, mas o solo em si da Amazônia é pobre. Então, isso pode ser que, ao longo prazo, se a gente não fizer o plantio correto ali naquela região, pode sim causar desertificação. Então, imagina você substituir uma floresta imensa, a maior do planeta, por um deserto gigantesco. Imagina que impacto isso não vai ter na chuva e tudo mais. Então, é muito, muito perigoso. Todo desmatamento que é feito deveria ter um estudo antes de ser feito e deveria ser planejado. Mas a gente sabe que na prática não é isso que acontece. Então, bora lá. Aqui eu coloquei uma tabelinha sobre lixo, né? Porque às vezes a gente não, às vezes a gente nem pensa, né? Tem gente que queima lixo até hoje e é uma coisa que não tem necessidade, né? A não ser que você more na roça e não tem não tem ninguém que colete lixo, normalmente nos bairros, pelo menos nos bairros mais centrais, a prefeitura tende a, a pegar o lixo e levar para um aterro sanitário ou para reciclagem e tudo mais. Então é isso. A reciclagem é muito importante porque ela vai evitar que a gente tenha que derrubar mais árvore, vai evitar que a gente tenha que pegar mais petróleo para poder usar o plástico. A, a reutilização também é muito importante. Então, a gente reutilizar uma garrafinha d'água, por exemplo, é muito importante. Essas pequenas ações, a gente poder usar uma garrafinha durante muito tempo, já ajuda um pouco, né? Enfim, e aí eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisas. Primeiro, a incineração de qualquer lixo hospitalar, porque ele simplesmente, assim, como é que você joga e recicla uma seringa? Não tem como, né? Então tem que ser incinerado, até porque tem risco biológico tudo aquilo. Imagina só, igual nós estamos na pandemia da Covid. No postinho de saúde faz teste a tarde inteira. Imagina se vai lá e joga no lixo comum o suave, que é o cotonete, né, que faz o teste da Covid. Se deixa lá e joga no lixo comum e vai para o lixão. Não pode, né? Então tem que ser realmente incinerado esse tipo de produto. E a segunda coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que existe uma diferença muito grande entre lixão e aterro sanitário. Hoje em dia, assim, meio que majoritariamente,
as prefeituras e os lugares que coletam lixo nas grandes cidades ou nas cidades um pouco maiores, é feito um aterro sanitário. Que é feito? O que é o aterro sanitário? Ele vai pegar uma lona gigante, igual está aqui na figura, e vai impermeabilizar aquele solo, vai impedir que o lixo tenha contato direto com o solo. Isso faz com que o chorume, que é aquele líquido que sai do lixo, quando ele está em grande quantidade, contamine o lençol freático e, por consequência, contamine os rios e tudo mais. E essa que é a grande diferença entre lixão e aterro sanitário. O lixão é no solo, vai direto para o chão. Em um terreno, pega um terrenão lá e joga aquele tanto de lixo. Mas aí no aterro sanitário ele tem uma certa proteção. E também é importante a reciclagem, né? As grandes cidades já têm reciclador. Eu não sei se Passos tem, mas acredito que tem, assim. Então, ou algum perto, né? Por exemplo, aqui em Patrocínio, que é a cidade da minha mãe, não é feito aqui, mas é levado para um outro lugar, esse lixo que é reciclável. Enfim, é isso. Vocês entenderam essa aula? Como é que ficou? De boa, né? Se tiver alguma dúvida, pode falar. Na sua cidade é reciclagem? De onde você é, Raiz? Eu sempre fico falando, Fortaleza de Minas, não é muito longe de Passo, não. Eu acho, né? Que não é muito longe. Eu sempre fico falando de Passo, porque na cabeça vocês são tudo de Passo. Aí, aí eu falo, dei até o exemplo lá de onde eu moro e tal. Mas que legal que você é pertinho de Passo, então. Tomara que vocês vão tudo para o Weng para conhecer vocês. Então vamos lá fazer uns exercícios, né, galera? Aí sim, mas aqui também de patrocínio é desse jeito, Raiz. Porque Franca é muito perto, é muito maior, aí o povo trabalha em Franca, sai em Franca, tudo isso, né? Enfim, vamos lá. Primeira questão do Enem, vamos lá. Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, CH4 e N2O na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica do solo. De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? A. Evitando a rotação de culturas. B. Liberando o CO2 presente no solo. C. Aumentando a quantidade de matéria orgânica do solo. D. Queimando a matéria orgânica que se deposita no solo. Ou E. Atenuando a concentração de resíduos vegetais no solo. Qual que vocês acham que é? C. Então, ó, essa essa questão é a seguinte. Ela, na minha opinião, ela tem duas respostas possíveis. A primeira é a C, que vocês falaram, se a gente pensar como matéria orgânica viva, ou seja, planta, porque ela pode sequestrar o carbono e tal, fazer a fotossíntese, como vocês devem ter pensado, né? Provavelmente foi isso que vocês pensaram. Ou letra E, atenuando a concentração de resíduos vegetais no solo. Porque, igual eu falei da Amazônia, lembra? Quando você derruba uma lavoura, se você deixa lá, ela vai acabar emitindo certa quantidade de carbono, porque ela vai ser degradada, vai ser decomposta. Isso também pode provocar um pouco o aumento do efeito estufa. Então, para mim, as duas são corretas. Eu até esqueci de olhar qual que ele coloca como correto lá no Enem, mas eu acredito que seja mesmo a C. Então, acho que vocês acertaram. Certo? Ó, vamos ver. É, realmente eu acho que tem duas certas aqui. Depois eu até mando lá no grupo
para vocês terem, para a gente ter certeza. Alguma dúvida aqui? Por que não pode ser nenhuma das outras três? Ou não? Suave, né? Então, bora lá. 2. Pesticidas são contaminantes ambientais altamente tóxicos aos seres vivos e, geralmente, com grande persistência ambiental. A busca por novas formas de eliminação dos pesticidas tem aumentado nos últimos anos, uma vez que as técnicas atuais são economicamente dispendiosas. Nossa, que palavra difícil. Dispendiosas e paliativas. A biorremediação de pesticidas utilizando micro-organismos tem se mostrado uma técnica muito promissora para essa finalidade, por apresentar vantagens econômicas e ambientais. Para ser utilizado nessa técnica promissora, o micro-organismo deve ser capaz de a. Transferir o contaminante do solo para a água. B. Absorver o contaminante sem alterá-lo quimicamente. C. Apresentar alta taxa de mutação ao longo das gerações. D. Estimular o sistema imunológico do homem contra o contaminante. Ou E. Metabolizar o contaminante, liberando subprodutos menos tóxicos ou atóxicos. Qual que vocês acham que é nessa aqui? Essa aqui também dá para ter uma duvidazinha. O Enem sempre tem dessa. É que, tipo assim, às vezes eles têm umas questões que tá lá no gabarito lá deles, qual que é a certa. Só que se você for analisar mesmo, dá para ser correto também. Aí uma coisa que eu fui aprendendo depois de, sei lá, os 5 Enem que eu fiz, foi que, tipo assim, você vai no que seu cérebro pensar primeiro. Porque com certeza é o que é mais óbvio de ser certo. Porque se você for pensar demais, você vai achar uma coisa certa nas outras. Isso aí é quase certeza, né? Pelo menos em biologia, assim. Mais alguém vai tentar aí? Só a Raíssa? Vamos lá, João. Vamos lá, Mariana. Bota aí. O que vocês acham que é? Então, ó. A B, se você for pensar assim de primeiro momento, ela pode ser certa. Mas pensa bem, ô Raíssa. Quando você fala que é a B, você fala que ele absorveu o contaminante sem alterar ele quimicamente. Só que aí pensa, esse indivíduo o micro-organismo que ele absorveu esse contaminante, uma hora ele vai morrer. E se ele não consegue alterar ele quimicamente, é porque ele não consegue digerir. Se ele não consegue digerir, quando ele vai ficar junto com ele até a morte, provavelmente. Ou então vai ser eliminado em excreta, certo? Então por isso que não pode ser a B. Porque se a gente falar que ele não consegue alterar ele quimicamente, essa substância vai continuar ali no meio. Agora, a letra E, quando você fala que ele vai metabolizar o contaminante, liberando subprodutos menos tóxicos ou atóxicos, ou seja, não tem toxicidade para o meio nem para o homem, é a correta, porque esse que é o interessante, você fazer com que essa substância simplesmente suma daquele ambiente, entendeu? Então, por isso que a letra E é a certa. Alguma dúvida? Ah, eu vou fazer essa aqui. Nós só temos 4 minutos, então vai dar tempo só de mais um. Número 6. Hidrelétricas são motivo de polêmica nas discussões sobre o desenvolvimento sustentável. Embora usualmente relacionados ao conceito de energia limpa ou associados à ideia de sustentabilidade, essas usinas podem causar vários problemas ambientais. Destaca-se a proliferação de determinadas espécies aquáticas em relação a outras, ocasionando a perda da diversidade das comunidades de peixes, que é chamado de ictiofauna do local. Em um primeiro momento, as mudanças na composição dessas comunidades devem-se a. As alterações nos hábitats causadas pela construção das barragens. B. A poluição das águas por substâncias liberadas no funcionamento da usina. C. O aumento da concentração de CO2 na água produzido pelo represamento do rio. D. As emissões de gás do efeito estufa pela decomposição da matéria orgânica submersa. Ou E. Aos impactos nas margens da barragem em função de alguma coisa, que não veio na hora que eu copiei aqui a questão. Mas essa aqui não tem nada a ver. E aí, qual vocês acham que é?
Opa. Alguém tem algum chute? Bom, vamos analisar a questão. Ó, ele fala aqui, ó, proliferação de determinadas espécies aquáticas em relação a outras. Então, quando ele fala isso, a gente está falando de uma dinâmica de população. Então, a gente está falando de um habitat sendo mudado, certo? Ele fala também de composição da comunidade. Então, a gente pode relacionar com o habitat. Mas aqui eu vou chamar a atenção aqui para vocês também para o seguinte. Isso aqui, se a pergunta fosse um pouco diferente, se, por exemplo, ele falasse, em um primeiro momento, quais os impactos ambientais da hidrelétrica? Você poderia marcar essa D. Porque é o seguinte, quando tem a matéria orgânica que está submersa, então, por exemplo, normalmente quando você faz uma barragem, igual a de Furnas, se não me engano é de Furnas ou é de Peixoto, enfim. Uma dessas aí tinha uma cidade embaixo. Então você imagina o tanto de coisa que tinha ali. Tanto de árvore, essas coisas. E isso, com a deterioração dessas plantas, dessas coisas que estavam no fundo, vai causar, sim, a emissão de gás de efeito de estufa. Mas para esse recorte aqui da pergunta, realmente a letra certa é a A. Certo? Ficou 3 exercíciozinhos aí para vocês darem uma brincada. Ok? E